venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Muito bem-vindo a mais um programa do Está Escrito Canadá. Meu nome é Evaldo Vicente e é um prazer estar aqui com você. Obrigado por estar nos assistindo. Eu tenho um convidado aqui, querido, meu amigo, o pastor Edgar Nunes. Obrigado por estar aqui conosco. É sempre um grande prazer poder estudar a Bíblia consigo. Amém. É mais um programa que fazemos juntos aqui. Já tivemos o privilégio de estarmos juntos em outras ocasiões, mas quem sabe ainda alguém que está nos assistindo e lhe vendo pela primeira vez, e para benefício deles, se eu posso fazer uma breve introdução de quem você é, onde serve e tal. Com certeza. Eu sou um pastor da Igreja Adventista de Toronto, a Igreja Portuguesa Adventista de Toronto. Tive o privilégio de viver na África do Sul por muitos anos e nasci em Angola. Muito bem. Muito obrigado. O nosso assunto hoje, e como sempre a gente vai sempre buscar respostas na Bíblia, né? O nosso assunto hoje, num dos programas dessa nossa série aqui, nós falamos sobre a maneira como Jesus vai voltar. Que alguns pensam, alguns defendem a ideia de um arrebatamento secreto, mas a Bíblia é clara quando diz que a volta de Jesus vai ser um evento visível, vai ser um evento que todos vão poder ver, todos vão poder ouvir, assim como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra até o Ocidente. Então, a Bíblia é clara em relação a isso. Mas e o tempo que antecede a volta de Jesus? Não é? Como nós sabermos, será que é possível saber quando Jesus vai voltar? O próprio Jesus diz na Bíblia que o dia da volta dele ninguém sabe, nem mesmo os anjos, né? Mas é possível saber quando nós estamos perto da volta de Jesus? Será que é possível saber em que tempo Jesus está realmente prestes a voltar? Será que a Bíblia nos dá essas indicações, esses sinais? Com certeza. Deus, no seu infinito amor, revelou, deu-nos alguns sinais para que nós possamos conhecer a proximidade da vinda de Cristo. Termos uma ideia da proximidade da vinda de Cristo. Então, em Mateus 24, ele nos dá vários sinais sobre a vinda de Cristo. Agora, que Jesus vai voltar, ele vai. Isso aí é certo. Precisamente. Né? João capítulo 14, verso 1 a 3. João capítulo... Deixa eu ler esse aqui para a gente começar, porque é clara a orientação na Bíblia, é clara a revelação bíblica de que Jesus vai voltar. É uma promessa bonita. Uma promessa bonita. João 14, 1 a 3. Não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que estejam onde eu estiver. Portanto, é claro aqui, é evidente, é bem clara a revelação de que Jesus vai voltar, não há dúvida. Ele prometeu e vai retornar. Este versículo também fala sobre o propósito da vinda de Cristo. O propósito da vinda de Cristo é que Deus quer que os seus filhos estejam na sua proximidade. Assim como o pai anseia por volta de certas alturas do ano ter os filhos na sua casa, Deus anseia ter nós na sua presença. E esse é o propósito da sua vinda, para que nós possamos estar na presença dele. Amém. Eu sonho com esse dia. Creio que você também. Agora, Jesus vai voltar, é certo, ele prometeu, a Bíblia revela isso, é clara em relação a isso. Mas como nós dissemos no começo, vamos tentar descobrir na Bíblia quais são os sinais que vão indicar o dia e a hora. Nós não podemos saber. Nós não temos como pegar o calendário e marcar, olha, nesse dia... Embora muitos já tenham tentado fazer isso, né? Determinar um dia para a volta de Jesus, é nesse dia que ele vai voltar, é nessa hora, é nesse mês, isso nós não podemos fazer. Mas podemos saber quando estamos realmente próximos da volta de Jesus. Foi uma pergunta que os discípulos fizeram. Quando Jesus começou a falar sobre o seu segundo regresso, os discípulos de Jesus fizeram precisamente a mesma pergunta. E nós lemos esta pergunta que eles fizeram em Mateus 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular, e disseram, diz-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Por isto, a pergunta que nós estamos a fazer já foi feita há quase 2000 anos
pelos discípulos a Cristo. É verdade. E ele deu várias respostas. E o interessante é que Jesus, isso aqui aconteceu imediatamente após Jesus estar saindo do templo. Jesus disse assim, olha, não vai desse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Né? E os discípulos entenderam aquilo como sendo o anúncio do fim do mundo. E eles perguntaram, mas então quando é que isso vai acontecer? E diz pra gente quando vai ser o fim do mundo para a gente se preparar. E Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu amor, né, ele começou a explicar o que aconteceria imediatamente nos próximos anos ali, depois da sua volta para o céu, mas também deu prenúncios do que vai acontecer no fim dos tempos, na sua volta. E é isso que a gente vai começar a ver aqui agora. Um dos sinais que Jesus apresentou, logo imediatamente em resposta a essa pergunta dos discípulos, é de que haveria no mundo falsos líderes religiosos. Vamos ler aqui, verso 4 e 5. Ele diz assim, e lhes respondeu Jesus, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu, na minha vida, talvez não tenha sido tão longa ainda como de alguns, mas eu já vi muita gente professando ser o próprio Cristo. Muita gente professando ser Jesus, muita gente professando ser a reencarnação de Jesus, outros que dizem que Jesus, que Deus veio e se misturou com ele, se uniu com ele, e aí agora eles são uma encarnação do próprio Deus. Já ouvi isso muito, né? Mas em geral você vê que quando acontece isso, em muitos casos até acontecem tragédias, pessoas que surgem dizendo que são líderes, que vão levar pessoas à salvação, prometem levar as pessoas para uma experiência supernatural, não é? E no final disso vem tragédia, vem morte, vem muita gente, um extermínio em massa, mas Jesus avisou que isso ia acontecer, né? Abram os olhos, porque esse é um dos sinais de que nós estamos chegando no fim dos tempos. Haverão falsos cristos e falsos profetas. E é por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus com diligência, para nós nos podemos saber como identificar esses falsos cristos, não é? E eu talvez pelo conhecimento, né, que nós temos, eu teria muita dificuldade em acreditar se aparecesse alguém aqui agora no estúdio dizendo, eu sou Jesus. Mas a coisa pode ser sutil, pode ser diferente. Talvez para mim isso não funcione. Funcione para outra pessoa, mas para mim pode funcionar, quem sabe, uma verdade disfarçada, uma mentira disfarçada de verdade e tal. E nós temos que estar firmados na palavra. Essa aqui é a lição principal, firmados na palavra. Por isso que Jesus diz, abram os olhos, tenham cuidado que ninguém vos engane. Né? E tem outro sinal que ele apresentou. Jesus falou aqui na sequência que haveriam guerras e rumores de guerras. De facto, há vários sinais que revelam que nós estamos a viver perto da segunda vinda de Cristo. Em Mateus 24, versículos 6 e 7, nós lemos alguns destes sinais. E certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino. É interessante notar que o século XX foi o século mais sangrento da história da humanidade. E houve aquelas duas grandes guerras mundiais, onde milhões e milhões de pessoas morreram, e desde essas duas guerras trágicas houve várias outras guerras que também tiveram consequências trágicas para a humanidade. É verdade. Agora, muita gente ouve isso e diz assim, não, mas guerras e rumores de guerras existem desde o início da humanidade, desde o tempo do povo de Israel. Como é que pode ser guerra um sinal da volta de Jesus? Porque desde a história de Israel que havia guerras, 6.000 anos, 4.000 anos se passaram, e como é que ainda hoje nós podemos encarar isso como sendo sinal da volta de Jesus? Mas tem um verso interessante que vem na sequência, que é o verso 8 de Mateus capítulo 24, 8, em que Jesus diz assim, ele disse aqui, abram os olhos, haverá guerras e rumores de guerras, e no verso 8 ele diz assim, tudo isso é o princípio de dores. E a analogia aqui é com uma mulher que está grávida, né? Que está prestes a ter um bebê, e ela começa a sentir dores, e eu tenho certeza que há mães aqui nos ouvindo, né? É uma experiência que eu nunca vou ter. Mas há mães aqui nos ouvindo e que elas sabem que quando está chegando a hora de ter o bebê, não só as dores aumentam em intensidade, como aumentam também em frequência, né? Na quantidade. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Guerras? Sim, sempre houve guerras. Rumores de guerra? Sim, sempre houve rumores de guerra.
Mas à medida que nos aproximarmos da volta de Jesus, essas guerras vão aumentar em intensidade, haverá mais extermínio, haverá mais morte, mais destruição, e vão aumentar também em frequência, cada vez mais guerras. E espero que Jesus volte logo, 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 porque senão o século XXI vai ser muito mais sangrento do que foi o século XX, o século mais sangrento da história. Isso é verdade. Quais sinais mais Deus apresenta na Bíblia? Lucas capítulo 11, 28. É de facto algo que nós podemos observar nas nossas vidas diárias. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Vivemos em momentos de grande ansiedade, em que a humanidade está muito incerta do que está para acontecer. Então, vivemos num momento em que muitas pessoas sofrem de ansiedade, de medo daquilo que está para acontecer. Então, é uma realidade que nós podemos observar nas nossas famílias, nas vidas dos nossos amigos, etc, etc. É um mundo de mudanças muito rápidas, né? Às vezes você vê grandes empresários, têm grandes empresas, têm muito dinheiro, muitos recursos, e de um dia para o outro há uma quebra na bolsa, há uma quebra na empresa, o mercado muda. A gente vê hoje em dia que algum problema econômico que aconteça lá na China, do outro lado do mundo, no Japão, afeta a economia aqui, às vezes num país pequeno da África, afeta a economia mundial. Então é um mundo muito aterrorizante que nós vivemos, que as pessoas têm medo, têm incerteza daquilo que vai acontecer, né? E além disso tudo, vários acordos de paz que são feitos, né, e que a gente vê que não são respeitados. Se a gente fosse citar aqui as guerras que eu conheci, que eu vi só no meu tempo de vida, né, a gente passaria aqui o programa inteiro citando essas guerras, desde a guerra do Vietnã, que talvez seja a primeira que eu me lembre quando era criança, até os dias de hoje, muitas guerras. Toda hora estoura uma guerra. E sempre há na sequência da guerra, no rastro da guerra, vem um tratado de paz. Agora nós vamos ter a paz. E reúnem-se eruditos, reúnem-se sábios, reúnem-se políticos, gente do mundo inteiro, diplomatas se assentam, assinam tratados de paz e não resolve nada. A Bíblia tem um aviso para conosco sobre este assunto. Em 1ª Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nós lemos o aviso que Paulo nos dá. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ora, um aviso. A humanidade faz profecias, por assim dizer, de que haverá paz e segurança. Mas Deus nos disse que subitamente toda essa paz e segurança poderá desaparecer. Isso aqui é importante e eu queria destacar isso para o nosso amigo, para o nosso ouvinte, telespectador, aqueles que estão nos acompanhando, porque a Bíblia, ela nos dá realmente os sinais, ela nos aponta aquilo que vai acontecer. Então, que ninguém seja pego de surpresa. Você vê acordos de paz sendo assinados e sendo pisoteados, sendo completamente negados no dia seguinte, não se assuste. São sinais de que Jesus está para voltar. A Bíblia prevê isso, né? Eu creio que o que a Bíblia está a querer dizer é que nós não devemos depositar a nossa confiança absoluta nos acordos que nós, seres humanos, fazemos, pois nós temos essa capacidade de nos trair. De trair a nós mesmos. Né? É verdade. Outro sinal que Jesus apresentou aqui nesse discurso com os discípulos, nessa conversa com os discípulos, está no verso 7. Eu queria ler aqui. Haverá fomes, no finalzinho do verso 7, no capítulo 24. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mais uma vez, é como sempre houve isso. Sempre houve fome, sempre houve pestes, doenças, terremotos, calamidades. Mas cada vez mais a gente ouve falar disso. Cada vez mais a gente vê. É uma triste realidade que num mundo que é tão próspero, que existe tanta alimentação, que ainda existam tantas pessoas a passarem fome, não é? É uma reflexão da nossa inabilidade de trazer justiça ao mundo. Mas é a realidade. Nós lemos os jornais e diariamente nós ouvimos falar de fomes. Por exemplo, agora estamos a ouvir as pessoas que vivem na Síria estão a passar muita fome. Há pestes, pestilências, há terremotos e em vários lugares. Há alguns anos houve aquele grande tsunami na Ásia no qual morreram milhares de pessoas. São sinais do fim dos tempos. E que Jesus está às portas, né? Eu ouvi outro dia alguém comentando que se você considerar que, por exemplo, só a quantidade de cristãos que existe no mundo, se houver talvez hoje 2 bilhões de cristãos no mundo, se esses 2 bilhões de cristãos resolvessem realmente
viver na prática o amor de Jesus e ajudar o próximo, não é? Eu acho que acabaria a fome no mundo, seria possível acabar. Eu creio que Mas sim. existe tanto interesse, tanta ganância por parte do ser humano, e isso envolve todas as classes da sociedade, né? Cristãos e não cristãos, políticos e não políticos, gente da sociedade. É tanta ganância, tanto interesse, que acaba se não resolvendo esse problema, né? A gente pode resolver problemas talvez mais complicados, mas quando chega na hora de resolver o problema da fome, é uma vergonha que ainda haja tanta gente passando fome com tantos recursos que o mundo tem para oferecer, né? E, Valdo, essa ganância é mais um sinal sobre o fim dos tempos. Nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, uma descrição que é bem contemporânea, que reflete a natureza na nossa existência do dia ao dia. O apóstolo Paulo nos diz: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Nós estamos a viver várias crises económicas, que ao fundo dessas crises não está uma ineficiência económica ou política, mas está a natureza humana, que é egoísta, que é avarenta, que quer o máximo para si mesmo, negligenciando as necessidades que os outros seres humanos tenham. Eu espero chegar um dia no céu e ter o privilégio de conversar com Paulo, uma das pessoas com quem eu quero conversar, e perguntar a ele se, porventura, ao escrever isso aqui, em visão profética, ele foi levado a ver os nossos dias, porque isso aqui é o quadro exato, é um retrato exato do que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E mais que isso, a Bíblia também nos alerta para uma situação de que não só haverá pestes, haverá pestilências, terremotos, doenças diversas, dificuldades, homens desmaiando de terror, preocupados com o que vai acontecer no amanhã, fomes, guerras, rumores de guerras, tempos difíceis, tempos angustiantes. A Bíblia também prevê dificuldades econômicas, né? É de facto muito interessante. Eu creio que este livro, que foi escrito há mais de 2000 anos, fala sobre a nossa realidade contemporânea. E a maneira como ele fala sobre a realidade contemporânea, de facto, confirma a inspiração deste livro, que merece toda a nossa atenção, que merece todo o nosso estudo. Em resposta à sua pergunta, de facto, a Bíblia descreve a nossa condição económica de momento, não é? Primeiro, a Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 5. Sim. Eu gostaria de ler. Sim. Ouçam agora, vocês ricos, chorem e lamentam-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. É interessante que há alguns meses eu estive em Portugal e ouvi dizer que a fortuna da nação portuguesa estava nas mãos de apenas 10 mil cidadãos de Portugal. Uau. Eu creio que é verdade nos Estados Unidos, em que a fortuna toda desse país está num número muito pequeno, numa minoria precisamente, não é? Falando precisamente sobre isto. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viverem luxuosamente na terra, desfrutando prazeres. E, Valde, eu li há algum tempo a história de um bilionário indiano. Eu creio que ele devia ter uma fortuna de 14 bilhões de dólares. E podes não acreditar, Ivaldo, mas ele construiu um palácio no valor de 1 bilhão de dólares. Quando à volta dele vivem milhares, talvez milhões de pessoas na pobreza absoluta, muitas delas sem uma casa com as mínimas condições. Verdade. E
mais uma vez eu digo, vou perguntar a Tiago também, se ele escreveu isso aqui, se teve em visão profética os nossos dias, porque é um retrato exato na nossa sociedade. Gente ganhando dinheiro e se enriquecendo às custas da exploração dos outros, né? Às custas de explorar os outros, da miséria dos outros. Isso dói, isso corta o coração, mas é a realidade dos nossos dias. E a Bíblia mostra que isso é um dos sinais de que indicam que Jesus está realmente muito próximo a voltar. Precisamente. Não é? E tem mais, a gente volta aqui para Lucas, capítulo 21, verso 34. Lucas, capítulo 21, 34. Também outro versículo que fala sobre os sinais dos fins dos tempos, não é? Diz assim, Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixem que as festas e as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa. Eu tenho certeza que alguém pode estar ouvindo isso aqui e pensando, bom, será que essa mensagem é para mim? Talvez seja, né? Porque Deus sempre desejou que nós cuidássemos do nosso corpo, que nós preservássemos, que nós respeitássemos os limites, né? Não vivêssemos em bebedeiras, em festas ou se envolvendo em problemas desta vida de tal forma que as pessoas ficam tão ocupadas que aquele dia pegue vocês de surpresa. Quando nós tivemos um programa aqui, não faz muito tempo, sobre a questão do arrebatamento secreto, que é uma doutrina que a Bíblia não apoia, né? Que não tem base bíblica, muita gente pensa então assim, bom, algumas pessoas serão arrebatadas de repente e irão para o céu, mas não. Quando a Bíblia diz que o dia do Senhor virá como ladrão, na verdade está se referindo àquelas pessoas que não estão preparadas e que vão ser pegas de surpresa em relação à volta de Jesus. E aqui está mais um alerta, que vocês não se envolvam nessas coisas, que abram os olhos, mantenham a sua mente clara, mantenham-se longe da bebida, mantenham-se longe da glutonaria, mantenham-se longe das festas, mantenham sua mente clara e limpa, saudável, para vocês estarem apercebidos daquilo que está ao redor, estarem despertos em relação à volta de Jesus, não serem pegos de surpresa. Né? Sim, sim. Mas nem tudo nem tudo são sinais negativos. Né? Há um sinal lindo, importante, que realmente aponta e mostra para a gente, opa, está chegando o final. E é o sinal que é o mais positivo deles, que é a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho que vai alcançar o mundo de uma maneira cada vez mais exponencial. Não é? E isso vai indicar que Jesus realmente está para voltar. É um privilégio que todo cristão pode ter de compartilhar as boas novas do Evangelho com um vizinho, com um familiar, com um colega de trabalho, e a pregação do Evangelho mesmo, que Jesus fala aqui em Mateus 24, 14. E será pregado este Evangelho do reino para todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mesmo aqui em Toronto existem pessoas oriundas de vários lugares do mundo, do Médio Oriente, da Ásia, de África, e nós temos a oportunidade de pregarmos o Evangelho a todas essas pessoas. Nós temos muitas notícias do que está a passar no Médio Oriente, mas talvez uma coisa que seja menos conhecida é que, de momento, nos últimos, não sei, 10, 20 anos, o Evangelho está a ser pregado de uma maneira muito poderosa no Médio Oriente, através da televisão e do rádio. É algo incrível que está a acontecer, que milhares de pessoas no Médio Oriente estão a ouvir a pregação do Evangelho. Amém. É mais um sinal sobre a vinda de Cristo. Amém. Pois essa é uma notícia positiva, é um dos sinais. Às vezes a gente olha assim, bom, essa é uma das condições para que Jesus volte. Isso aqui é importante fazer essa distinção. Uma das condições para que Jesus volte é que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Mas, ao mesmo tempo, é um sinal. Porque hoje nós estamos vendo o Evangelho invadindo e crescendo cada vez mais ao redor do mundo, e este é um sinal de que virá o fim, porque a Bíblia diz, assim que o Evangelho alcançar o mundo inteiro, virá o fim. E às vezes a gente pensa assim, está demorando, né? E Jesus já podia ter voltado. Eu ouvi uma certa vez um pregador dizer o seguinte, seria uma oração muito, muito egoísta da minha parte como cristão, pensar assim, Senhor, volta amanhã, porque minha família está preparada, eu estou pronto e quero ir para o céu com os meus filhos, enquanto há tantos milhares e milhões que nunca ouviram falar do amor de Jesus. E Deus é paciente, Deus é longânimo, está oferecendo ainda a oportunidade para que outros cheguem. Nosso tempo, felizmente, está acabando, acabou. E a gente fala da volta de Jesus, essa esperança do cristão, e se a gente pudesse, ficaria aqui 1 hora falando. Mas o nosso tempo está acabando. E eu queria que o senhor fechasse com uma consideração final a respeito dessa esperança, dessa bendita esperança da qual a Bíblia fala aqui em Tito, capítulo 2, 12 e 13. Se o senhor me permitir, eu vou ler esse texto.
e a gente vai encerrar, infelizmente, já encerrar aqui. Tito, capítulo 2, versos 12 e 13. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A vinda de Cristo são de facto boas novas para quem está a sofrer, para quem está a encarar o fim da vida. A realidade é que em breve Jesus virá. Ele irá pôr ao fim a sofrimento e a morte. E iremos então viver num novo mundo em que não existe nem o poder, nem a presença do pecado. Amém. Muito obrigado, pastor Nunes, mais uma vez. O senhor faria uma oração para encerrarmos esse programa, por favor? Com certeza. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela maravilhosa mensagem que nós acabamos de estudar. Amém. Que em breve o teu Filho virá. Eu te peço que qualquer telespectador que estiver a ouvir esta mensagem, que ele possa abrir o seu coração, que possa colocar as suas mãos, a sua vida nas tuas mãos, nas suas mãos, e que ele e a sua família se possam preparar para o teu breve regresso. Te agradecemos pela graça que tu nos dás, que nos pode dar a salvação para a vida eterna. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Se você deseja estudar mais da Bíblia e ter mais conhecimento a respeito daquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus e os sinais que indicam a volta de Jesus, há várias pessoas que podem estudar a Bíblia com você. Entre em contato conosco e vamos tentar fazer um contato e colocar você em contato com alguém que possa estudar a Bíblia. Além disso, se você está aqui no Canadá e deseja uma cópia deste programa, segue as informações para que você possa ter o seu DVD. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Se você preferir, poderá também escrever para Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Mais uma vez, obrigado por ter estado aqui conosco. Chegou ao fim mais um programa do Está Escrito Canadá, mas eu espero vê-lo na próxima vez. Obrigado, pastor Edgar, por ter estado aqui conosco mais uma vez. Deus continue abençoando o seu ministério. E você pode acompanhar o nosso site, estaescrito.ca, e baixar informações lá, lições para estudar a Bíblia. Você pode também visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/estaescritocanadá. E além disso, eu espero vê-lo no nosso próximo encontro aqui. Mas até lá, lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.